Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e hoje eu vou estar testando com vocês um novo formato de apresentação que é a chamada pílula. Eu vou tentar fazer uma videoaula bem curta, especialmente porque na nossa última videoaula, homossexualidade e religião, um ponto imprescindível que eu queria mostrar para vocês, ele ficou já no final do vídeo, ou seja, com quase 1h30 de duração. Então eu queria dar uma ênfase para mostrar de maneira breve, curta e que dê predileção, que favoreça esse ponto de exclusividade, de luz a esse ponto que eu quero trabalhar hoje com vocês. Então a questão nossa é: qual o método para se espalhar a consciência de Krishna nos dias atuais? Então eu vejo que muito dessas questões que estão surgindo agora, especialmente envolvendo o Krishna West, lembrando que o que nós vamos debater aqui são o modelo, os métodos, como o Krishna West está propondo a consciência de Krishna. Eu sei que por detrás do Krishna West existem grandes devotos e eu ofereço todos os meus respeitos a eles, mas o que a gente vai estar questionando aqui e debatendo são o método e a ideia que eles estão expondo, Então a grande questão é: qual é o método ideal para se espalhar a consciência de Krishna? Então, atualmente, foi realizado um casamento homoafetivo no Brasil, sobre a exegese, sobre a bandeira, do Krishna West fora do templo de Nova Gokula, em Pindamonhangaba. É lógico que a comunidade internacional, pelo menos supomos, que se posicionou. Eu só vi a posição em algumas palavras em alguma página do Facebook, nada não muito oficial, mas de qualquer forma o GBC se retratou e mesmo o manual que tinha sobre Krishna West, ele também já não está sendo mais considerado como autorizado para distribuição que representa as ideias do Krishna West. Então a gente vê que a coisa ainda está bastante nebulosa, e ainda há abertura para debates. Mas o que eu vejo, consigo ver como uma grande questão do Krishna West ser debatida ou a motivação do Krishna West, o que faz o Krishna West tentar fazer alguma coisa diferente é o desejo de espalhar a consciência de Krishna, Então eu vim aqui trazer a opinião clássica, sobre o que é a consciência de Krishna, Qual é o método para se espalhar a consciência de Krishna, que na verdade é o Krishna West pensando nisso. Então, o primeiro ponto que eu vejo como fundamental é a questão da tradição, como é que vai se manter toda essa cultura da consciência de Krishna, como ela vai ser legada para que as próximas gerações consigam seguir e a consciência de Krishna consiga ser conservada, suas bases, e assim beneficiar as pessoas em geral. A religião se fundamenta em tradição, ao passo que o aspecto no mundo material ele é volátil, ele é móvel, ele está sempre mudando. Então, já que o ser no mundo material, ou o devir, está acontecendo, está sempre mudando as coisas, a necessidade das leis e das tendências serem mudadas. Religião geralmente não é assim, Eu dei o exemplo do Saturno, que Saturno é a deidade, que rege, que preside a religião, e ele é coxo, ele é bem lento. Então na religião as coisas acontecem de forma bem lenta. Já no mundo material as coisas acontecem de maneira muito rápida, Fast food, essa vida acelerada que as pessoas vivem, especialmente nos dias atuais, é devido a uma vida sem Deus, uma vida sem contato com a divindade, com a religião. Então essa socióloga da religião, a Daniela Villeger, ela fala de maneira bem interessante,
Não é por serem idealmente sociedades racionais que as sociedades modernas são tão arreligiosas. Então, qual é a causa do secularismo, do ateísmo presente na atual sociedade, né? Então ela explica, né, que é porque são sociedades amnésicas, ou seja, elas se esquecem dos seus passados históricos, né, dos seus passados identitários, nas quais a crescente impotência para manter viva a memória coletiva portadora do sentido para o presente e orientação para o futuro representa uma fundamental carência. Ou seja, essa chave, esse mecanismo para se transmitir toda a identidade, toda a cultura de uma religião, ela é escassa, por isso sofremos de amnésia na contemporaneidade. Porém, a consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo, o movimento Hare Krishna ISKCON não carece dessa ferramenta. Pelo contrário, ela tem uma ferramenta poderosíssima chamada Guru Parampara. Então, continuando na citação da Daniela Virege, mas pode-se pensar que a crise da figura do praticante afeta de diferentes maneiras o conjunto das confissões religiosas. Além do catolicismo, a figura do praticante está, na verdade, associada à existência de identidades religiosas fortemente constituídas, que definem grupos de crentes socialmente identificados como comunidades. Representa o conjunto das marcas sociais e simbólicas que definem as fronteiras do grupo religioso e permitem distinguir aqueles que são daqueles que não são pertencentes ao grupo, né? Gerando o sentimento de pertença. Cada tradição constrói a figura do praticante que lhe é própria e que a identifica em relação às outras religiões. Então, o que sedimenta, o que formula, o que constrói e torna sólida uma religião, geração após geração, que vai fazer o legado de uma tradição, de uma religião passar para outra geração futura, é exatamente essa questão da tradição. Agora, se você fica mudando todos os pontos, todos os ritos, todas as características daquela comunidade, como é que a próxima geração vai herdar aquelas características, aquelas marcas e compor novamente uma sociedade? Então, para que uma sociedade religiosa se fundamente, há a necessidade dela ter uma tradição, dela ter uma história, dela ter essas marcas profundas. E isso não falta dentro da consciência de Krishna através do Guru Parampara, mas a necessidade de estar dentro desse Guru Parampara e fazer com que ele tenha a sequência. E Prabhupada falando sobre o método, né, de espalhar a consciência de Krishna, nós somos Krishna Bhaktas, somos devotos de Krishna. Portanto, não enfatizamos tanta importância nesses diferentes talentos musicais. O devoto estava querendo aprender música, né, para fazer grandes kirtanas. Um pouco do que acontece agora, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Deus. Se ele tivesse pensado que teria sido melhor espalhar a consciência de Krishna de outra maneira, ele teria feito isso. Mas não, simplesmente com mridanga e kartalas, viajando e cantando Hare Krishna, pedindo a todos que cantem Hare Krishna, pregando simplesmente a filosofia do Srimad Bhagavatam. Este é o processo. Não há necessidade de tentar adicionar algo a este método simples. Simples para quem é simples. Será apenas uma distração querer fazer essas mudanças, né? Por isso peço-lhe que siga o caminho simples do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e me ajude a espalhar esta maravilhosa missão em todo o mundo. Carta Jagadish Panja, Mumbai, 28 de setembro de 1974. Então, outra questão é como é que nós podemos espalhar a consciência de Krishna, que tem uma fórmula material? Não, a fórmula ela é espiritual, ela é introspectiva, ela é pessoal. Prabhupada falava, né? Os livros são a base do conhecimento, ou seja, os Shastras, Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, os livros dos Goswamis, os Upanishads,
utilidade é o princípio, ou seja, como eu posso servi-lo, Prabhu, como eu posso ser útil ao movimento, o que eu posso fazer para servir, para alavancar esse movimento da consciência de Krishna, como eu posso me dispor, como eu posso ser útil, ou seja, esse desejo de servir, de querer ajudar, essa sinceridade em querer ajudar e querer ser útil. Então, utilidade é o princípio. E qual é a força para espalhar a consciência de Krishna? Pureza é a força, né? Então, nós sabemos que um dos grandes êxitos de Srila Prabhupada foi a sua fidelidade, né, ao seu mestre espiritual, não querer alterar nada, querer ser fiel à instrução do seu mestre espiritual, e ele tinha uma pureza grandiosa, né? Exatamente como Chaitanya Mahaprabhu explica, quem sempre canta o santo nome do Senhor deve ser considerado um Vaishnava de primeira classe, e é teu dever servir aos pés de lótus. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: o Vaishnava de primeira classe é aquele cuja simples presença faz com que os outros cantem o santo nome de Krishna. Então, qual que é o método para se espalhar a consciência de Krishna? A pureza do Uttamadhikari. Quando ele está presente, as pessoas cantam Hare Krishna e essas pessoas se tornam conscientes de Krishna. Então, qual é o método que nós devemos seguir? Devemos seguir o sadhana, nos purificarmos, e assim, com pureza, vamos conseguir atingir o coração dos outros. Se nós não temos pureza, vamos tentar espalhar o método do mesmo jeito, como o mestre espiritual está falando, né? Se refugiando do mestre espiritual. Então, qual seria o método ideal para espalhar a consciência de Krishna? Srila Jayapataka Swami Maharaj, ele também dá a sua visão. Eu lembro que em 2004 perguntaram para ele sobre... 2004 não, desculpa, em 2013... final de 2013, quando ele esteve em Nova Uhura, perguntaram para ele sobre a questão do Krishna West, né? Jayapataka Maharaj, Guru Maharaj, ele teve uma posição que eu acho fantástica, né? Primeiro, que ele foi muito respeitoso e conservou e protegeu a imagem de Hridaya Maharaj. Em nenhum momento ele blasfemou, fez críticas, pelo contrário, ele só fez elogios, né? Só engrandeceu a imagem de Hridaya Maharaj, que já é grande, né? Então essa atitude Vaishnava foi fantástica, né? Sempre glorificando os outros devotos, né? Essa atitude do devoto. Mas ele não se posicionou muito em relação ao método para se espalhar a consciência de Krishna. Então aqui é de um livro dele, de uma aula que ele deu em Mayapur, e aqui ele se posiciona, né, como seria o método para espalhar a consciência de Krishna de acordo com o Srila Jayapataka Maharaj. A força doadora por trás da ISKCON. Prabhupada, aqui então a citação é Srila Jayapataka Maharaj dando uma aula, né, em Mayapur, falando numa primeira pessoa. Prabhupada realmente queria que nós fôssemos dedicados a conduzir sua missão. Podemos nos inspirar nele, como ele cumpriu a missão de seu mestre espiritual. Essa é uma das principais marcas de Srila Prabhupada, né? A fidelidade em cumprir as ordens do seu mestre espiritual, como elas eram, como elas são. Para nós conduzir nossa missão, a missão de Prabhupada, é conduzir a missão de nosso fundador Acharya. E sabemos que para todas as gerações subsequentes de devotos, ou seja, preocupado com espalhar a consciência de Krishna, como as próximas gerações vão receber a consciência de Krishna. Alguns dos netos de Prabhupada são membros do nosso GBC, ou seja, isso já está acontecendo, né? Nós já somos uma espécie em extinção, ou seja, os discípulos de Prabhupada. Todos os discípulos diretos de Srila Prabhupada entrarão em extinção. Então precisamos criar essa cultura, nossa cultura corporativa espiritual. Nós nos dedicamos a cumprir as ordens de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é a cultura espiritual que estamos implementando. Se todos mantêm isso simples, já que sabemos que a cultura de Prabhupada também era para satisfazer os desejos dos acharyas anteriores, então estamos completamente ligados ao Guru Parampara. Isso significa que obtemos todo o poder e toda a energia que vem de Krishna através do Parampara, do Guru Parampara, para todos nós. Quando nós nos conectamos de maneira simples, fiel ao Guru Parampara, nós nos conectamos com Krishna. E Krishna nos empodera, Krishna adota o devoto com poder para espalhar a consciência de Krishna. É isso que fortalece a ISKCON. Nossa conexão com a consciência de Krishna.
Prabhupada disse reiteradamente que a consciência de Krishna não pode ser difundida simplesmente por algum ajuste material. Isso tem que ser feito por um empoderamento. A aula no dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dia 11 de fevereiro de 2004, Shri Dham Mayapur. Então, o que nós podemos ver na prática é que, especialmente a partir da década de 90, né, especialmente a partir de 98, a distribuição de livros tem uma baixa no Brasil e cada vez ela vai mais se extinguindo, né, a não ser por alguns focos isolados, alguns focos heróicos, né, como é o caso do Prabhu Harakanta e os devotos do Sul, né, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Mas a distribuição de livros praticamente é inexistente no Brasil. Isso acontece a partir da década de 90, né? Então hoje pensam-se novos métodos, novas maneiras para distribuir, para espalhar a consciência de Krishna. Porém, essa mesma forma que o Srila Prabhupada está utilizando, ela é seguida à risca, né, em países como a Europa, né, como a Índia, como o leste europeu. A gente pode ver que nesses lugares onde eles são fiéis de maneira simples, né, de maneira carola, às instruções do Prabhupada e do Parampara, a consciência de Krishna sempre floresce de maneira muito forte, muito sadia. E eu tenho visto, né, que os devotos são sinceros, são muito fiéis e são muito avançados, né, são pessoas maduras, né, não são desequilibradas ou fundamentalistas, são pessoas muito maduras, com uma consciência espiritual muito elevada. E eles estão simplesmente usando essa mesma fórmula que sempre foi usada, né? A gente pode ver agora o Woodstock, festivais no leste europeu, né, com milhares de pessoas vindo, né? Aqui no templo de Soho, de Londres, a quantidade de visitantes que vem é absurda. Muitos são indianos, mas se os indianos são tão espertos, são tão inteligentes em agarrar a consciência de Krishna, qual é o problema? Na verdade, isso é mérito deles por serem tão religiosos, né? Serem tão piedosos, virem, se aproximarem, buscarem Krishna e ainda darem doação, que ajuda a favorecer os templos, né? A manterem os templos, né? Uma combinação muito boa, né? Entre os indianos, imigrantes indianos, né? E a consciência de Krishna, os templos da ISKCON nesses locais. É lógico que seria importante espalhar a consciência de Krishna para as pessoas nativas, né? Podemos dizer assim, mas mesmo saindo às ruas, distribuindo livros, fazendo todo o esforço, né, usando esse método que Prabhupada deu, que deu tão certo e que ainda dá, se as pessoas não querem abraçar a consciência de Krishna, o que nós podemos fazer? Você pode levar um cavalo até a beira do poço, mas você não pode obrigar o cavalo a tomar água. Ok? Shri Japataka Maharaj Ki Jai. Então, por hoje é só. Eu queria trabalhar só com essa questão, o método de espalhar a consciência de Krishna, que é o método tradicional que funciona, não precisa inventar nada. O método, como já está estabelecido pelo Parampara, pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu, pelos acharyas, é perfeito. Nós que temos que nos tornar perfeitos para entendermos, enxergarmos isso e termos a pureza, devida pureza para espalhar esse método, tá bom? Hare Krishna e tchau!